Olá, amigos, como é que vocês estão? Todos na paz de Cristo? Então, hoje, dando continuidade aos nossos vídeos sobre Eucaristia, nós vamos falar especificamente sobre a ideia do sacrifício da missa, né? Vamos apresentar de forma rápida e objetiva 5 razões pelas quais o sacrifício da missa não é bíblico, né? Essa teologia por trás dessa ideia da missa como uma atualização do sacrifício de Cristo. A teologia católica ensina que sempre que você tem a celebração da Eucaristia, você tem uma atualização daquele sacrifício que Cristo realizou na cruz, né? Eles não vão dizer que é uma repetição do sacrifício, mas eles vão afirmar que aquele sacrifício histórico que foi realizado por Cristo na cruz, ele é atualizado, né? E isso vai acontecer tantas vezes quantas vezes forem celebradas a Eucaristia. Então, por que a gente tem boas razões, né? Vou dar aqui 5 razões para rejeitar essa ideia. Primeiro, o sacrifício da missa não pode ser o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Por quê? Na missa, nós temos o que o Concílio de Trento chama de um sacrifício incruento, ou seja, não há um derramamento de sangue. Porém, no sacrifício histórico de Jesus, aquele realizado na cruz, houve derramamento de sangue. Então, a primeira pergunta que fica é: como pode ser o mesmo sacrifício, como pode haver uma correspondência entre os dois eventos, se no primeiro evento há derramamento de sangue? Não somente isso, né? O livro de Hebreus, ele diz no seu capítulo 9, versículo 22, o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, então, era necessário a eficácia e a validade daquele sacrifício realizado por Jesus estava condicionada a haver derramamento de sangue. Porém, nesse processo de atualização, nós não temos esse aspecto essencial do sacrifício de Jesus. Então, como é que pode ser o mesmo sacrifício e como, ao mesmo tempo, esse sacrifício que é atualizado pode ser eficaz se não há essa condição da carta aos Hebreus? Um outro problema, né, a segunda razão para a gente rejeitar essa doutrina é justamente a implicação de que, se a doutrina romana é verdadeira, Cristo teria sido sacrificado na última ceia. Essa é uma questão extremamente importante que muitas vezes é ignorada, né? Segundo a visão católica romana, uma implicação da teologia católica romana é que no momento em que Cristo institui a ceia do Senhor, né, na noite em que ele é traído, quando você tem ali a última ceia, Cristo teria sido sacrificado. Mas toda a teologia do Novo Testamento, né, todas as cartas, toda a teologia evangélica do Novo Testamento afirma que o sacrifício de Cristo é algo que acontece na cruz. Ele tem um início e um fim bem delimitado. A obra sacrificial ela está circunscrita aos eventos da crucificação. Então, como que Jesus poderia ter sido sacrificado na ceia se o evento não começa na ceia? Obviamente que nós que adotamos uma abordagem simbólica, né, da última ceia, de que a ceia estava apontando para um evento que iria acontecer, nós não caímos nesse problema. Mas quem defende essa ideia da missa como uma atualização sacrificial realmente tem que lidar com esse problema. Algumas respostas católicas geralmente afirmam que a obra sacrificial de Cristo ele começa na última ceia e ela se consuma no sacrifício da cruz. Ou seja, o sacrifício da cruz seria uma etapa desta obra sacrificial. Mas o início desse processo, digamos assim, ele não está circunscrito a esse evento da cruz. Porém, isso contradiz todo o Novo Testamento. Você não tem absolutamente nenhuma afirmação no Novo Testamento indicando que os fatos que acontecem na última ceia são, de alguma forma, uma etapa dessa obra sacrificial. Muito pelo contrário, o sacrifício está sempre circunscrito à crucificação. Um outro detalhe importante é que no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 e 30, Cristo disse que estava consumado. As palavras de Cristo são, dessa forma, incompatíveis com o aspecto processual da doutrina católica romana. Nessas palavras, ele ensina que o seu sacrifício é um evento único, no determinado tempo e lugar, e não algo que deveria ser renovado repetidamente. Isso é uma questão interessante, porque todo o Novo Testamento sempre trata esta obra de Cristo, né, a obra sacrificial de Cristo,
como um evento consumado, um evento único, irrepetível e que está circunscrito a um determinado tempo e lugar. Porém, a teologia católica traz esse aspecto processual, esse aspecto de continuidade. A questão é, por que nós não temos, em toda a teologia do Novo Testamento, nenhuma afirmação desse sentido? Né? Nós não temos absolutamente nenhum texto bíblico indicando que a obra de Cristo ela deveria ter algum tipo de continuidade. Embora a teologia católica faça uma série de distinções para dizer que é o mesmo sacrifício, ou seja, é apenas uma atualização, é apenas um processo de tornar presente aquele sacrifício inicial no momento da celebração da Eucaristia, ainda assim você precisa lidar com esse fato de que o sacrifício ele é sempre apresentado como algo encerrado, como algo consumado, e nunca há qualquer sugestão de que haja qualquer tipo de aspecto processual, ou seja, de que esse sacrifício ele de alguma forma seria continuado em eventos futuros. Um quarto problema também, né, dessa ideia é que a doutrina católica romana torna o único sacrifício de Cristo insuficiente, o problema da renovação do sacrifício como condição de eficácia. Né? Então, você tem essa ideia de que para que o sacrifício de Cristo ele continue sendo eficiente para perdoar pecados, ele precisa estar sendo constantemente reapresentado, ele precisa estar sendo constantemente atualizado. Uma analogia bem interessante que a gente poderia fazer é, por exemplo, você imagine que alguém vai bater na porta da casa de outra pessoa. Essa pessoa ela não vai continuar batendo na porta depois que a porta é aberta. Né? Imagine a situação em que a pessoa bate na porta, a porta é aberta, ou seja, fazendo aqui o paralelo com a nossa analogia, o perdão de pecados é liberado pelo sacrifício único de Cristo na cruz, mas ainda assim você precisa continuar batendo a porta, ainda mesmo que ela já tenha sido aberta. É uma situação análoga ao que a gente tem aqui, porque você precisa continuar reapresentando, ou seja, atualizando, você precisa continuar constantemente atualizando o sacrifício, sendo que todos os efeitos desse sacrifício já foram liberados nesse evento que ocorreu no século I. Então isso contradiz, mais uma vez, toda a teologia do Novo Testamento, que fala justamente que, de uma vez por todas, em um evento único, Cristo já aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É o que a gente vê, por exemplo, em Hebreus 10:14, que diz: porque rumo à só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A ideia aqui é muito clara do texto de Hebreus. Uma oblação apenas, ou seja, no único evento, ele já aperfeiçoou para sempre, ou seja, ele já liberou todo o perdão que deveria ser liberado. Ou seja, qual é o sentido de você continuar atualizando um evento que ele, por si só, de forma única, já conquistou tudo que teria para ser conquistado, né? E é interessante a gente observar o livro de Hebreus, e geralmente quando há essas discussões sobre o sacrifício da missa, o livro de Hebreus é o livro mais importante, porque o livro de Hebreus ele foi escrito para uma audiência judaica, né? Provavelmente a gente está falando de judeus que estavam desanimando com a fé cristã, então eles estavam retornando às práticas judaicas, especialmente porque provavelmente Hebreus foi escrito para uma comunidade que estava sofrendo a perseguição religiosa. Inclusive, muitos exegetas hoje, como Raymond Brown, entendem que a carta aos Hebreus foi escrita para uma audiência romana, ou seja, teria sido escrita para cristãos romanos que vieram do judaísmo. E o argumento do autor de Hebreus é demonstrar por que a nova aliança, instituída por Jesus, é superior à antiga aliança, que era a aliança judaica. E um dos argumentos que ele mais usa na carta aos Hebreus é justamente isso, de que no sistema judaico você precisaria estar constantemente realizando novos sacrifícios. Você precisaria estar sempre repetindo esses sacrifícios. Mas na nova aliança, como nós temos um sumo sacerdote, nós temos Cristo, ele não precisa estar sendo constantemente sacrificado, né? Por uma só oferta, ele já tem uma eficácia geral e universal, né? Ele usa justamente isso como um argumento para demonstrar por que a aliança em Cristo Jesus é superior à antiga aliança. Um outro texto de Hebreus também interessante para essa questão
é justamente o capítulo 9, versículos 27 a 28. Ele diz o seguinte: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Esse texto é interessante porque ele reforça o capítulo 10, versículo 14, ou seja, ele mais uma vez afirma que Cristo oferece uma única vez, e neste único oferecimento, este único oferecimento já é suficiente para tirar os pecados de muitos, né? Aqui, para quem tem uma visão mais calvinista, vai entender que seria para tirar os pecados dos eleitos, e que este Cristo não é que ele vai continuar aparecendo sucessivas vezes ao longo da história. Ou seja, este Cristo não retorna sempre que uma Eucaristia é celebrada, mas ele aparecerá somente uma segunda vez, sem pecado, para aqueles que lhe esperem salvação. Então você veja que, além do fato, né, isso também faz uma remissão ao texto de Atos, que a gente viu no vídeo anterior, que diz que Cristo sobe ao céu e lá ele será aguardado e ele só voltará na sua segunda vinda, né? A mesma coisa nós temos aqui, a mesma ideia de que ele se ofereceu uma única vez e ele volta uma segunda vez. Provavelmente aqui o autor de Hebreus está falando da esperança escatológica, né? Do dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, né? O que a gente chama comumente de volta de Cristo. E ele virá nessa segunda vez. Então você não tem, dentro desse intervalo, Cristo se reapresentando sucessivas vezes. E isso, obviamente, contradiz também a doutrina católica romana do sacrifício da missa, né? É interessante observar também a quinta razão que a gente pode oferecer, que, como nós já estávamos falando, a gente acabou antecipando um pouco o assunto, que é justamente a ideia de que a necessidade de repetição do sacrifício é prova de sua ineficácia, segundo o autor de Hebreus. Ou seja, se você afirma que há uma necessidade de atualização constante do sacrifício de Cristo, é muito estranho como que o autor de Hebreus usaria o tipo de argumento que ele estava utilizando, né? Quando a gente fez o nosso último vídeo, a gente falou a respeito do fato de que há uma falta de escândalo, né? Em relação à igreja primitiva e em relação aos apóstolos. Quando Cristo diz, isto é o meu corpo, né, se referindo ao pão, e a gente entende que se ele estivesse falando literalmente, ou seja, se Cristo realmente estivesse falando para os apóstolos que aquele pedaço de pão era o corpo dele, literalmente, que os apóstolos teriam que consumir aquele corpo de Cristo, seria muito estranho, se de fato os apóstolos tivessem entendido aquilo literalmente, não haver nenhum escândalo, né? Não haver vultosas disputas doutrinárias dentro de uma igreja cristã nascente que era predominantemente judaica, uma vez que num contexto judaico, Cristo estaria pedindo que os apóstolos cometessem atos de canibalismo, né? O fato de não haver nenhum escândalo é uma evidência bastante robusta no sentido de que os apóstolos entenderam aquela mensagem de uma forma simbólica. A mesma coisa a gente tem no texto de Hebreus. Veja que o autor de Hebreus, ele, de forma bastante frequente, ele argumenta que Cristo morreu apenas uma vez, que o ato de Cristo era único, que foi consumado, né, isso aí falando do Evangelho de João, mas ele nunca espera nenhuma resistência da sua audiência. Vamos aqui pensar, né, contrafactualmente, que a audiência do autor de Hebreus acreditasse na Eucaristia da mesma forma que os católicos romanos acreditam, ou seja, de que há ali um sacrifício ocorrendo, de que há uma atualização do sacrifício de Cristo. Como é que o autor de Hebreus falaria tantas vezes, né, utilizaria argumentos sempre apelando a este caráter único do sacrifício de Cristo, ou seja, inclusive utilizando isso como um exemplo da superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança, sem trazer nenhuma explicação adicional de como este sacrifício é ao mesmo tempo único, mas ao mesmo tempo ele precisa ser atualizado constantemente. Então, é um argumento, né, se a gente tomar a teologia católica como uma possibilidade dentro do texto de Hebreus, é um argumento que o autor de Hebreus necessariamente teria que apresentar. Da mesma forma que Cristo e os apóstolos teriam que explicar para uma igreja nascente judaica de que a Eucaristia, embora fosse literalmente o corpo de Cristo, não era uma violação da lei que proibia
o consumo de sangue, proibia atos de canibalismo, da mesma forma o autor de Hebreus ele traria vultosas explicações do porquê o sacrifício de Cristo ao mesmo tempo é único, ele é um sacrifício que está circunscrito no tempo e no espaço, mas ao mesmo tempo ele precisa ser constantemente atualizado ao longo da história. Só que a gente não vê absolutamente nenhuma explicação disso no autor de Hebreus. A explicação mais óbvia e mais provável é justamente o quê? De que o autor de Hebreus ele não tinha nenhuma noção da necessidade de dar atualização do sacrifício. Né? Seria muito estranho ele fazer essas argumentações sem trazer nenhuma explicação de como essas duas coisas são compatíveis. Né? O último texto de Hebreus também que merece ser lido é Hebreus 10, 12 e 13, no qual ele diz o seguinte: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Aqui existe um paralelismo entre essa passagem e aquela passagem de Atos também, né? Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Novamente, nós temos essa relação. Cristo oferece um único sacrifício, ele se assenta à direita de Deus, e lá ele está esperando os eventos finais, né? Os eventos escatológicos que nós identificamos como a sua segunda vinda, né? Onde ele terá a sua vitória final contra os seus inimigos, contra as forças do diabo. Então, assim, mais uma vez, é uma frase, é um versículo, é uma ideia muito estranha em Hebreus, se esse mesmo autor acreditasse que Cristo estava constantemente se reapresentando em sacrifícios eucarísticos que acontecem aos milhões, né, todos os dias ao longo da história. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de dar aquele like, de comentar o que vocês acham a respeito desse tema do sacrifício da missa. Quais outros argumentos vocês apresentariam, né, do porquê que o sacrifício da missa não se coaduna com a teologia do Novo Testamento. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e nos ajude a compartilhar esse material. Fiquem na paz de Cristo.